É interessante que os coríntios imaginavam que a verdadeira espiritualidade era revelada nas poderosas manifestações do Espírito Santo, curas, milagres, e especialmente naquela igreja o falar em línguas. Mas Paulo nos ensina que a verdadeira espiritualidade é vista na igreja na dinâmica dos relacionamentos do corpo, não nos partidos que lutavam entre si para serem considerados os mais espirituais. Paulo então afirma que a verdadeira espiritualidade não é a manifestação dos dons do Espírito, mas a manifestação do fruto do Espírito. É interessante isso. Quando o Espírito Santo está controlando a vida da gente, dominando a vida da gente, o fruto do Espírito aparece. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo desce sobre a sua vida e coloca o selo, e Ele te dá um presente. Você já recebe pelo menos um dom do Espírito. Ele pode te dar outros dons, conforme a necessidade do corpo, mas pelo menos um você já tem. Então o dom não representa que você está vivendo o auge da espiritualidade na sua vida, porque esse é um presente de Deus, uma manifestação da graça de Deus na tua vida. Então Paulo está dizendo assim: olha, vocês estão aí brigando porque um fala em línguas, o outro tem o dom tal, e dizendo, não, eu sou melhor do que você porque eu recebi esse dom. Você não entendeu nada, porque a verdadeira espiritualidade não se manifesta nestas coisas, mas na presença do fruto do Espírito na vida daquele ser, daquela pessoa conectada com Jesus dentro do corpo. E aí ele vai mostrar a essência do fruto do Espírito. É interessante que ele vai ensinar sobre o fruto do Espírito no livro de Gálatas. Gálatas 5 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então ele diz assim: você quer saber se o Espírito está controlando a sua vida? Olha essas qualidades que você vai perceber se alguém está vivendo ou não essa expressão da presença, do domínio do Espírito Santo. Mas a essência desse fruto do Espírito é amor. Por isso 1 Coríntios 13 vai falar sobre o amor. E hoje eu gostaria de tentar entender as implicações das palavras de Paulo em 1 Coríntios 13 com relação a essa dinâmica do corpo. E aí a gente vai poder entender por que Paulo está dizendo: eu quero ensinar para vocês um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 3, será o tema da nossa meditação nessa manhã. 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 3, onde a palavra do Senhor diz assim, olha aqui, lembra do contexto, aquela brigaiada, um falando que o dom dele era o mais importante, o outro falando tal, e olha só o que Paulo vai escrever nesses 3 versículos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. E ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Que coisa! Fala a verdade, é um tapa de luva de pelica, não é? Um está dizendo, não, porque eu falo em línguas, porque eu tenho profecia, porque eu tenho não sei o quê, porque eu, e Paulo está dizendo assim, olha, você não entendeu nada sobre espiritualidade, porque todas essas coisas, se não tiverem a presença
do fruto do Espírito, caracterizado pelo amor, no contexto dos relacionamentos, no contexto da vida, no contexto do corpo, no contexto da família, não tem sentido. E, para mim, Paulo está colocando o dedo na ferida de uma igreja completamente partida e dividida. E ele começa afirmando que falar em línguas sem demonstrar o amor no corpo é como um barulho irritante, sem harmonia, sem melodia, sem qualquer sentido ou propósito. Olha só o que está no verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ele não está falando aqui de uma orquestra, né, que tem o prato que toca na hora certa e faz parte da harmonia, mas ele está falando de barulho, tá? Você já foi num lugar assim que tem um barulho irritante? Já foi? Aquele negócio fica martelando na sua cabeça, e é interessante que quando martela muito na cabeça, dá dor de cabeça, não é verdade? E tem pessoas que têm suscetibilidade para ter enxaqueca, né? Quem já teve enxaqueca aqui? Que coisa horrível, eu nunca tinha tido uma enxaqueca. Aí um dia eu tive uma, eu falei, tenha misericórdia, Senhor. Que coisa horrível, eu tenho que ficar num lugar escuro, não quero ouvir ninguém, não quero, o estômago está ruim, está tudo ruim, não é assim mesmo? E aí Paulo está dizendo assim, gente, se as manifestações dos dons não demonstrarem o amor de Deus, a graça de Jesus, é tão irritante quanto algo que dá em você dor de cabeça ou enxaqueca. É disso que ele está falando.